Olá, saudações a todos e todas. Eu estou aqui para, em 8 minutos, tentar responder a uma questão, uma proposta feita por minha amiga, professora Carla Rossana. Que ela está inquieta porque ouviu em algum lugar que nós não estamos preparados para a ética de Kant. Eu quero já começar alertando que sim, acalme seu coração. Nós já somos sim preparados para a ética de Kant. Nós nascemos preparados para a ética de Kant. Por quê? Porque nós nascemos para sermos racionais, para pensarmos, né? Mas antes de começar a fazer essas afirmações provocativas até, temos que primeiro explicar uma coisa. Kant é um filósofo do século XVIII, né, que estruturou sistematicamente um edifício teórico em 3 críticas. A crítica da razão pura, onde ele pergunta o que posso conhecer. A crítica da razão prática, onde ele pergunta o que devo fazer e de onde ele constrói propriamente sua ética. E a crítica da faculdade do juízo, onde ele pergunta o que posso esperar. Veja, eu costumo dizer que a ética de Kant, ela está em todo o seu edifício teórico como um fio vermelho. Por quê? Porque eu entendo que ao perguntar pelos limites do que posso conhecer, o que posso conhecer, Kant já está demonstrando um respeito imenso pelas limitações da mente humana. E isso já se configura no meu entendimento como ética. Mas para ser objetiva, eu tenho que centrar no trabalho que é propriamente onde ele trata a moral. O trabalho moral de Kant começa na fundamentação da metafísica dos costumes, uma obra que ele escreve em 1785, e onde ele faz uma afirmação que tem intrigado diversos filósofos e diversas correntes filosóficas. Ele afirma, já no começo dessa obra, que nada mais importa no mundo do que uma boa vontade. Talvez a pessoa que fez esse comentário, ela estava pautada nisso aqui, e talvez ela tenha dito, por conta da demanda de estudos que tem sobre essa questão que é posta por Kant, talvez ela tenha dito que nós não estamos preparados. Mas o que eu quero dizer? Que nós estamos sim preparados na medida em que Kant centra o processo ético do sujeito no próprio sujeito. Sou eu que penso, que determino, que escolho a minha ação. Ao ter esse poder de pensar, de refletir e de agir sob o comando da minha razão, eu tenho condições de escolher ações, de optar por ações que são universais e necessárias, ou seja, que devem ser boas para todas as pessoas. E eu devo agir assim, fazer isto, agir desse modo, sem ser pressionado por nenhum motor externo. Ou seja, eu não devo ser boa para alguém pensando, por exemplo, em quando eu morrer ir para o céu. Isso não é moral para Kant. Moral para Kant é eu agir sabendo que eu agi porque deveria agir daquele modo, sem nenhuma pressão externa.
A ética de Kant, ela também causa incômodo em teóricos, porque ele diz que você nunca tem como provar o valor de uma boa ação. Realmente, né? Nossas mães, nossas avós já diziam: o coração dos outros é terra que ninguém anda. E é verdade, eu não tenho como saber, mesmo quando uma pessoa age bem, se ela agiu bem por agir bem ou se ela agiu bem pautada em um interesse. Se teve interesse na ação, para Kant já deixou de ser moral. Mas eu acho que isso não é um problema grande, na medida em que eu penso, em que eu conheço as leis, em que eu conheço as regras. O importante é que tipo de vida eu quero viver. É uma vida pautada na razão ou é uma vida pautada na emoção, na pressão ou no medo? Para estruturar sua ética, Kant trabalhou uma teoria chamada imperativo categórico e máximas. Nos imperativos categóricos, Kant vai defender o seguinte: em seres humanos como nós, em seres racionais como nós, humanos, o dever e o querer nunca caminham juntos, eles estão sempre disputando, eles estão sempre lutando. Por isso, a razão, ela tem que constrangir o meu desejo. Eu tenho que me obrigar a fazer o que é certo pelo certo, mesmo que isso não me traga satisfação pessoal. E aí, quando eu estou em sala de aula, eu sempre lembro de uma música antiga do Roberto Carlos, que ele diz assim, né? Tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. É exatamente uma síntese, né? Grosso modo, disto que o Kant bem elaborou na sua terceira crítica, na fundamentação da metafísica dos costumes e na segunda crítica, que é dizer que eu tenho que me restringir, eu tenho que me obrigar, eu tenho que me constrangir, mas eu devo fazer o que é certo. E o que é certo é aquilo que vale não apenas para mim, mas que vale para todos. Fundamento cristão aí, não é uma coisa bem... Mas Kant não coloca a religião nisso. Kant, inclusive, tem uma obra intitulada A Religião nos Limites da Razão. Por quê? Porque o comando de tudo isso é racional. Então, eu acho, sim, que a obra de Kant, a ética de Kant, ela é possível, desde que eu reconheça que eu tenho uma razão que venha comandar a minha paixão, que venha comandar o meu desejo. E isso deve ser feito visando não apenas ao meu bem-estar, mas visando ao bem-estar da humanidade como um todo. Porque a humanidade como um todo está localizada naquilo que Kant vai denominar reino dos fins. O reino dos fins, Kant vai dizer, é a Terra. É um paraíso. Nós já vivemos no paraíso, porque somente aqui na vida terrena é que eu tenho condição de ser bom, que eu tenho condição de ser honesto. Só que essa condição, ela implica luta, o que Kant vai entender como virtude. Veja, virtude para Kant é lutar. É lutar para quê? Para que a razão comande as emoções. E nesse processo de a razão comandar a emoção é que está pautada a verdadeira ética kantiana. Por isso que eu acho que é sim possível. Basta nós termos coragem para usarmos a razão e pensarmos no mundo não meramente a partir do nosso bem-estar, do nosso ponto de vista, mas pensar o mundo também e mais até a partir do ponto de vista de toda a humanidade. Eu espero ter contribuído. Obrigada.